Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você prestasse atenção nesse testemunho que nós vamos começar o programa com ele. Ele foi tão importante, esse testemunho, lá na Inglaterra, que a BBC reportou isso, fez um programa com esse testemunho. E a primeira-ministra da Inglaterra entrevistou, conversou, dialogou com esse rapaz, diante do testemunho glorioso da vida dele. Eu queria que você prestasse atenção. Você que está aí com o radinho ligado, ou televisão, alguma coisa, você aumenta um pouquinho o som para você não perder esse relato que vai mostrar para você como é que Deus trabalha. Como é que Deus trabalha? Quando a pessoa faz uma fogueira santa, ela fica esperando cair do céu dinheiro. Ela fica esperando a sorte. Ela faz a fogueira santa, ela sobe no altar, mas fica esperando dos amigos, dos parentes, favores, do governo, favores. E não é assim. O próprio Deus se manifesta na vida das pessoas e vocês vão ver como isso aconteceu na vida desse rapaz. Extraordinário o testemunho dele. Vamos assisti-lo, por favor. Pode colocar. Eu cresci num condomínio popular no leste de Londres. Minha mãe e meu pai eram alcoólatras e por isso havia muita raiva dentro da minha casa. Eu não gostava de ficar em casa porque meus pais estavam sempre brigando. Era muita violência doméstica. Me lembro de um dia que eu voltei da escola e encontrei minha mãe caída no chão. E na mesa tinha uma lata de cerveja. Eu tive que ajudá-la a se levantar e se recompor. Essa imagem continua na minha cabeça até hoje. Acho que é uma ferida que nunca se curou. Na adolescência, eu nunca esperei nada de mim mesmo. Como estudante, eu só fazia o mínimo necessário. Eu não era muito estudioso. Não gostava de ler, de ir à escola. Eu não estava nem aí para nada. Eu era bem mediano. As pessoas ao meu redor ou faziam coisas erradas ou nunca se preocupavam em dar o melhor de si. Então eu só tinha maus exemplos para seguir. Os amigos que eu tinha ou estavam na prisão, ou já tinham morrido em crimes com armas e facas. Para mim, era muito fácil se envolver com coisas erradas. Eu e os meus amigos sempre arrumávamos briga na escola. A gente fazia bullying com todo mundo. Era uma coisa que eu gostava de fazer porque eu via a violência em casa e transferia para o mundo lá fora. Quando eu tinha 17 anos, meu pai foi internado no hospital. Ele era diabético, então eu pensei que era apenas mais uma crise da doença. Quando eu voltei da escola, parentes e amigos estavam com minha mãe, e eu recebi a notícia que meu pai havia morrido. Ele morreu em função do alcoolismo. O fígado e os rins dele explodiram. Antes dele morrer, minha relação com ele estava melhorando. Foi muito difícil para mim.
Depois que meu pai morreu, eu vi o sofrimento da minha mãe e do resto da família. E foi isso que fez com que eu pensasse, este é o momento para eu fazer alguma coisa. Nesta época, eu já frequentava a igreja, participava do grupo jovem e estava realmente praticando minha fé e aplicando o que estava sendo ensinado. E então veio a campanha de Israel. E eu decidi participar para ver uma transformação na minha vida profissional. Eu sacrifiquei na campanha e foi aí que me veio a ideia. Eu tive a ideia de bater nas portas das pessoas e perguntar o que elas fizeram para se tornar bem-sucedidas, para que eu pudesse aplicar esses exemplos na minha vida. Esta é uma história extraordinária. Red, você cresceu no leste de Londres, perdeu seu pai com 17 anos e você simplesmente decidiu bater nas portas das pessoas. Eu pesquisei no Google as áreas mais ricas de Londres e Kensington e Chelsea apareceram. Eu fui até lá e comecei a perguntar para as pessoas na rua se elas tinham um carro bom, por exemplo. O que você fez para conseguir esse carro? O que eu realmente queria era descobrir a forma de pensar dessas pessoas, que habilidades elas tinham. Quando eu fui para o altar para sacrificar na campanha, eu procurava uma direção. Eu sacrifiquei tudo que eu tinha. Era algo que eu usava todos os dias e era muito importante para mim. Eu sacrifiquei porque eu queria Deus na minha vida. Eu queria ver as promessas de Deus se realizando na minha vida. Logo depois, numa reunião de segunda-feira, a ideia de bater nas portas das pessoas começou a ecoar na minha cabeça. Vai e bate na porta das pessoas. Isso não saía da minha cabeça, até que um dia eu disse para mim mesmo, eu vou seguir essa ideia. E foi então que tudo aconteceu. Bater nas casas das pessoas foi assim. Alguns fecharam a porta na minha cara, outros me mandaram embora. Uma pessoa até chegou a pensar que eu ia roubá-la. Algumas pessoas foram receptivas, mas outras nem tanto. Até que eu bati na porta do senhor e da senhora Price. Elizabeth, quando você abriu a porta, o que você pensou? Eu olhei para o Red e ele estava sorrindo. E porque ele imediatamente me explicou o motivo de estar batendo na minha porta, eu pensei, essa é uma pessoa que está falando a verdade. Essa é uma pessoa autêntica, que realmente quer saber como melhorar sua vida. Você então o apresentou ao seu marido, que é um alto executivo do setor financeiro. Que conselho ele deu naquele dia? Quando o Quentin chegou, ele conversou comigo, me orientou, ele me contou o que ele fazia, e eu achei muito interessante. A partir daí, ele se tornou meu mentor, meu guia. Eu bati na porta dele e ele me disse, vem até a minha empresa por um dia para ver como as coisas funcionam por lá. Eu fui, gostei e depois voltei para fazer uma semana de estágio, enquanto eu ainda estava estudando. Depois do estágio, eu tive uma reunião com o Sr. Price e eu perguntei, o que eu preciso fazer para trabalhar nessa área? E ele respondeu, Reggie, eu te aconselho a fazer uma universidade, porque te dará mais oportunidade de ser o melhor candidato. Um mês depois, quando eu recebi meus resultados finais da escola, eu entrei em contato com várias universidades, porque até então eu não tinha me inscrito em nenhuma. E eu consegui uma vaga para estudar economia, e também estudei mandarim. Eu fiz vários estágios na universidade, eu fui representante no campus para o Instituto de Contabilidade, era um dos estudantes que representava oficialmente a minha universidade, e também por 3 anos fui representante da Faculdade de Economia. Eu me formei em economia no ano passado e desde então estou trabalhando no Centro Financeiro de Londres. Atualmente eu trabalho para uma grande firma de gestão de investimentos. Eu estou no setor de finanças corporativas, gerenciando o investimento de dinheiro de diversas instituições para fazer o capital delas crescer. Bater nas portas das pessoas foi uma inspiração de Deus. E agora eu consigo ver por que Deus me disse para fazer isso. Foi porque Ele queria abrir portas para mim. Foi curioso como eu percebi que isso era coisa de Deus. Quando eu estava na rua pedindo conselho às pessoas, teve um homem que ficou conversando comigo bastante tempo. Eu pensei que eu estava perdendo tempo, porque ele já estava falando por uns 10 minutos. E eu queria só deixar ele para trás e falar com outras pessoas. Porém, depois de conversar com ele, eu bati na porta do senhor e da senhora Price. E eles me disseram que recém haviam chegado na casa. Se eu tivesse batido há 5 minutos antes, eu teria perdido a chance de encontrá-los. E eu não teria o que eu tenho hoje. É como se aquele homem que me segurou durante um tempão e que eu pensei que estava fazendo perder um tempo, foi na verdade um instrumento de Deus, para que eu pudesse bater na porta na hora certa. Eu estou muito feliz e emocionado com o que Deus fez por mim. A BBC fez uma reportagem de TV ao meu respeito. Eu estive no programa This Morning da ITV.
Viajo pelo país dando palestras em grandes empresas e instituições acadêmicas. Sou membro da direção de um instituto de contabilidade. Acabei de abrir a minha própria empresa, que funciona como uma iniciativa para ajudar estudantes a ingressar no setor financeiro de forma certa, porque esse setor profissional é muito competitivo. E eu também fui convidado para um encontro com a primeira-ministra Theresa May. A equipe dela ligou para o meu trabalho e disse: a primeira-ministra viu a história do Red e gostaria de encontrá-lo para conversar sobre uma nova iniciativa. O que você acha que pode ser feito para ajudar as pessoas como eu, que vêm de minorias sociais, a ingressarem e sucederem no mercado de trabalho, como foi discutido aqui hoje? Eu acredito que muitos jovens podem se espelhar no seu exemplo, Reggie. O mais importante nisso tudo foi a sua perseverança. Você teve uma ideia e você foi lá e lutou por ela. Tudo isso vem sendo uma grande bênção de Deus. Eu sou eternamente grato a Deus. E minha família também foi abençoada. Minha mãe não é mais uma alcoólatra. Eu e minha irmã nos damos muito bem. Eu fui batizado no Espírito Santo e tenho Deus dentro de mim. Eu sou muito feliz. Sou obreiro na igreja e ajudo outras pessoas com seus problemas. Hoje sou uma pessoa bastante influente e posso ajudar muita gente que passam por dificuldades ou precisam de uma direção. Combinando isso com a minha fé, tem muito mais para acontecer. Eu vou continuar usando minha fé. Eu nunca vou parar. Eu já participei de muitas campanhas e já fiz muitas coisas para provar a Deus que eu confio nele e quero ser abençoado. Mas essa campanha de Israel foi o começo de tudo. Ver meu sacrifício naquela época e também o quanto mais eu posso sacrificar agora é uma sensação indescritível. Eu sou tão feliz por tudo que Deus fez por mim e eu sempre serei agradecido a Deus. Maravilhoso, né? Você vê que ele foi para o altar e do altar veio a ideia, veio um pensamento, uma sugestão. E Deus o aconselhou bater na porta das pessoas ricas, das casas ricas. Não para pedir dinheiro, pedir alguma coisa, além do que procurar saber como elas ganharam dinheiro. Como? Como se ganha dinheiro? Como é que você fez para ganhar essa casa, para comprar essa casa? O que você fez? Então, essa ideia veio do Espírito Santo. Ele colocou essa ideia maluca em prática, é uma ideia maluca. Imagine você sair pelos bairros mais finos, nos lugares mais finos aqui de São Paulo ou de qualquer estado, cidade, e ficar batendo na porta perguntando: vem cá, o que você fez para ter essa vida boa? É muito forte isso. O Espírito Santo dá ideias. E aí nós respondemos aquelas perguntas daquelas pessoas que dizem assim: bispo, eu já fiz fogueira santa e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu? Primeiro, você não fez o sacrifício conforme Deus pediu. Porque é o Espírito Santo que toca na gente para sacrificar. O Espírito Santo é que toca. Então, quando ele toca, ele quer aquilo que ele tocou, que ele pediu. Quando a gente dá, o que acontece? Ao descermos do altar, vem a inspiração. Claro, quando a pessoa faz o sacrifício mais ou menos, ela sai dali da mesma forma como subiu, vazia. Mas quando ela desce do altar, quando colocou o seu tudo, sua vida por inteira no altar, então vem a inspiração de Deus, porque é isso que acontece. Você sabe que é um casamento, aliança com Deus é um casamento. Você faz a sua parte, ele vai fazer a parte dele. Se você não fizer a sua parte, ele não vai fazer a parte dele. Eu fiz meu sacrifício, eu faço meu sacrifício, eu faço a minha parte. A dele eu fico contando, Deus, agora eu estou esperando que o Senhor me dê a resposta. Se eu contar
com favores de outras pessoas, então eu já não estou contando com Deus. Eu estou contando com o meu esforço de ter subido no altar, feito um sacrifício, e agora contando com favores de terceiros. Isso não dá, isso não resolve. Quando nós fazemos o sacrifício da nossa vida, nós temos que descer do altar contando com Deus, com o mesmo que nós oferecemos nossas vidas, nosso sacrifício. Então, isso é um segredo. Isso é um segredo. Muitas pessoas descem do altar esperando que um parente vá ajudá-la, ou então o governo, ou o emprego vai se abrir para ela. Não é nada disso. Quando você negocia com Deus, faz a troca com Deus, quando você dá a sua vida, Ele te dá o Espírito dele. O Espírito dele é o que vai dar a direção, vai orientar. E você veja bem que o Red, ele simplesmente colocou em prática a sua orientação, a orientação de Deus. O Red foi um rapaz que, a partir da direção divina, foi perseverante. E quantas pessoas têm falhado na perseverança? Quantas pessoas, ao invés de seguir em frente, ficam lamentando: puxa, mas eu fiz a fogueira santa ontem, poxa, não aconteceu nada hoje. E elas querem ditar as normas para Deus. Olha, eu fiz a minha parte, mas eu quero a resposta agora ou amanhã, e eu quero isso, eu quero aquilo outro. E Deus sabe o que é melhor para nós, então Ele vai fazer a vontade dEle. Não é a nossa vontade, não é a minha, não é a sua, não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. Ele é Deus, por isso que Ele é Deus, porque Ele, como autoexistente, Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas nas nossas vidas, mas de acordo com a vontade dEle, que é sempre a melhor para nossas vidas. Então, minha amiga e meu amigo, o Red foi ou é um exemplo de fé. E tem mais. O bispo Álvaro, lá de Londres, falou para mim: bispo, esse rapaz, ele quer fazer a obra. Ele quer abrir mão de toda a condição que ele tem, da faculdade que ele fez, do trabalho rentoso que ele tem, para fazer a obra, para ganhar almas. Quer dizer, ele realmente abraçou a fé, realmente colocou a vida na mão de Deus, realmente passou a depender de Deus. E é isso que agrada a Deus. É isso que agrada a Deus. É isso que faz a diferença na vida da gente, sabia? Porque ele veio do nada. Ele veio do nada. E nem ele acreditava em si próprio. Nem ele. Mas subiu no altar e colocou toda a sua vida, tudo que ele era, tudo que ele pretendia ser, tudo que ele tinha, tudo que ele pretendia ter, tudo ele colocou, depositou no altar. Quando desceu de lá, a ideia do Espírito Santo veio e hoje ele é essa pessoa de sucesso. Que isso aconteça com você também. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Cheguei aqui em meio à dor, reguei o teu altar com lágrimas, Senhor, debaixo de chuva, no frio e no calor. Foi assim que eu cheguei em tua presença. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, vencia o meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. Deus, eu quero força
vem e me sustenta. Responde agora a minha oração. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, venci o meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. E a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. Deus, eu quero força. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Responde agora minha oração. Deus, eu quero força. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Responde agora a minha oração. Responde agora a minha oração. Responde agora a minha oração. Olha, nós vimos esse testemunho que o Red veio do nada. Ele chegou na igreja desesperado. Agora nós vamos ter um testemunho de uma doutora, Alessandra. Ela tinha tudo, mas não tinha, na realidade, coisa alguma. Vamos assistir o testemunho dela. Meu nome é Alessandra Zanutto, eu tenho 40 anos. Eu, na infância, eu era uma criança muito reprimida. Eu tinha eu achava que eu era feia, que eu era muito magra, que eu não servia. Então, assim, eu era uma criança que eu não tinha autoestima nenhuma. Por conta que a minha irmã era muito venerada. Então, tudo, você tem que ser igual a sua irmã, precisa ser linda como a sua irmã. Então eu me achava feia. Então, eu cresci me achando uma pessoa inferiorizada. Então, assim, eu deitava no meu quarto, eu não tinha alegria, eu não tinha paz. Eu não tinha nada, era um vazio imenso. Então, eu não sabia o que era Deus. Deus, para mim, era uma oração decorada, que eu fazia ela toda noite decorada, nem prestava atenção no que eu estava dizendo, né? Então, o que eu fiz? Eu fui me atentar às outras coisas, no qual, dentre elas, o que me apaixonou foi a química, a ponto de deixar qualquer outra coisa para ter que estudar, né? Então, assim, eu queria ser a melhor química que eu pudesse ser, assim, né? Então, eu tinha muito interesse em descobertas e novas coisas, e eu queria ser essa melhor pessoa que eu pudesse ser dentro da minha vida profissional. Comecei a me apaixonar, a idolatrar a química, essa é a verdade. Eu comecei a idolatrar a matéria química, né? Porque eu vi que eu estava num local que eu ia ser a melhor, porque sem mim, o que eu pensava era que sem mim nada poderia existir. Como não existiu, na época eu era muito fã, né, de Einstein, então para mim Einstein e os outros cientistas que fizeram tudo. Eu inferiorizava a Deus, às vezes as pessoas iam falar alguma coisa, fazer algum comentário, eu falava, que legal, mas você sabe que o químico fez isso, então eu sempre tinha uma resposta para dar para a pessoa, né? Eu entrei no meu primeiro trabalho com quase 18 anos, para completar 18 anos. Logo no primeiro ano eu fui considerada talento da empresa e aí foi nesse momento que eu percebi que o meu ego e meu orgulho explodiu. O meu eu era muito aguçado, não existia muito a palavra nós, né? Era eu fiz, eu liderei,
Eu era muito, muito aguçado. Então, meu ego, meu orgulho se inflou, de verdade. Foi algo que inflou muito. Inflou demais mesmo, assim. Então, eu me achava ao máximo. O que eu conhecia até então, né, de Deus, era ele pregado numa cruz. Então, eu não dava valor para aquilo. Falei, nossa, ele tá ali pregado, eu tô aqui solta, né? Então, assim, eu achava que literalmente nós, né, não somente eu, mas todos os cientistas, químicos, que dava a continuidade do mundo. Então, meu maior sonho dentro dessa empresa era fazer a carreira internacional, porque o meu maior sonho sempre foi morar nos Estados Unidos. Então, eu lutava muito para ir embora do Brasil e assumir alguma posição nos Estados Unidos. Foi que entrou novos diretores na empresa, né? Eles trocaram toda a diretoria da empresa, aí a visão deles mudaram, o pensamento e a maneira de fazer a gestão mudaram. E discutíamos muito, eu e esse novo diretor. Foi até que então eu acabei sendo demitida da empresa. Eu perdi 100% o chão, 100%. 100% o chão mesmo, assim. Eu fiquei tão perdida que eu não sabia nem chegar até minha casa. É até engraçado dizer, mas eu falei com Deus. Eu falei, por que você fez isso comigo? Eu ainda culpei a Deus por isso. Né? Parei o carro chorando no acostamento da estrada e chorando muito e comecei só a falar isso com Deus. Por que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? E foi quando eu cheguei literalmente assim no fundo do poço. Estiver mais fundo do poço que o fundo do poço, eu cheguei. Eu consegui ultrapassar esse fundo do poço, porque eu perdi tudo, perdi dignidade, perdi respeito, perdi tudo, financeiramente falando, não sei explicar de que forma, mas eu perdi tudo. E todo o sonho de carreira que eu tinha, de químico, ou seja, toda aquela soberba foi por água abaixo, que eu não era ninguém ali, né? Aí eu comecei a me sentir um nada de novo. Eu ficava questionando, eu lia o meu currículo, tinha dias assim que eu ficava lendo ele, falei, gente, como que as pessoas não conseguem ler isso, né? Então, eu ficava muito, mas muito frustrada. Minha ex-babá chegou até em casa, pegou e falou assim, Alessandra, eu preciso te levar num lugar, porque é o único lugar que vai mudar a tua vida, a sua história, o que tem dentro de você. Você precisa de Deus. Eu falei, mas foi ele que permitiu tudo isso. Como que eu preciso dele, né? Porque eu culpava ele de tudo que está acontecendo comigo. Eu culpava muito a Deus por isso, né? E foi quando ela pegou e falou assim, você me ama da forma que você sempre disse que me amava? Eu falei, claro, babá, sempre te amei muito, né? A senhora para nós é tudo. Aí ela falou assim, então se você me ama, você vai por mim. Aí eu falei, tá, então eu vou com a senhora, mas pela senhora, não por Deus. Que isso fique muito claro, eu não vou por Deus, eu vou pela senhora. Então eu era muito racionalzona, assim, né? Eu não tinha meias palavras, né? O que eu pensava saía, né? Da boca, assim, não tinha filtro. Aí ela falou, tá bom. E ela já entendendo o que tinha dentro de mim, né? Ela não discutiu, falou, não, vamos por mim. Então vamos por mim. Então ela me ganhou nisso, né? Ela não discutiu comigo, que tem que ir por Deus, ficou me evangelizando. Ela falou, tá bom, vamos. Aí a gente foi na Catedral de Campinas. Eu achei maravilhoso. Eu nunca tinha visto algo tão maravilhoso na minha vida. Nunca. E olha que eu já fui em 2 denominações diferentes, né? Já tinha entrado em 2 igrejas diferentes. E eu nunca vi algo tão lindo. Parecia que o pastor sabia da minha história. A senhora vem aqui? Ela falou, não, vou em Sumaré, não conheço o pastor. Ele falou que parece que a senhora falou com o pastor, né? O pastor falou muito comigo, sabe? Falou muito de orgulho, de soberba. Falou muito. Nesse dia a palavra foi muito forte, assim, né? Eu entendi que se eu buscasse o Espírito Santo, eu teria a paz que eu nunca tive nesse mundo, eu teria alegria, eu não precisava de mais nada. Tudo seria preenchido, eu não precisava de pessoas, de homens, de trabalho, eu não precisava de nada. Que tudo isso, isso viria com as consequências mesmo da minha entrega para Ele. Quando eu entendi isso, que eu falei com Deus, eu falei, se o Senhor é isso mesmo, se o Senhor é isso que me falaram, eu quero conhecer o Senhor. Comecei só a assistir as programações da igreja, comecei para a igreja, as dúvidas que eu tinha eu tirava com os obreiros da igreja e comecei a ler, que eu não lia, nunca li, não tinha nem Bíblia, né? Nunca li a palavra. E comecei a focar, pedir, falei, eu quero o Senhor, eu quero conhecer esse ser maior, eu quero conhecer esse ser que fez tudo, foi o Senhor que fez tudo, eu não sabia. Ia ter uma vigília e eu vi a oportunidade de eu receber o Espírito Santo nessa vigília, porque era um sacrifício para mim ficar acordada de noite. Eu não gosto de ficar acordada de noite, eu gosto de dormir à noite. Então eu falei, eu vou para essa vigília. Preparei, sabe, me maquiei, fiquei linda assim, mas para Deus. Eu fiquei linda para Deus. E eu falei para ele, eu quero te conhecer. E é hoje. E fui. Ai, desculpa, pastor. E nesse momento,
eu recebi o Espírito Santo nessa vigília. E para mim foi grandioso. E eu conheci o ser maior, que era o Espírito Santo, era Deus. Não era o Einstein, seja quem for que eu idolatrava tanto. Foi muito forte, porque eu vi ele me perdoando até nos momentos que eu brigava com ele no carro, culpando ele das coisas que aconteciam comigo. E eu vi ele me perdoando de tudo. Tudo que eu fiz, todas as coisas que eu falei, né, sem ter o conhecimento, que só quem conhece, só quem tem, pode dizer, porque é tão gostoso, é tão formidável, é uma coisa que você não se sente mais sozinho. Você pode estar sozinho num lugar assim que você não conhece ninguém. Você tá feliz, você tá super bem, você tem o Espírito Santo, aí você fala, meu, eu tô com Deus aqui, né? Não tenho problema nenhum. Então, assim, porque eu queria falar pra todo mundo, eu queria salvar todo mundo, né? Eu queria sair salvando todo mundo, assim, que eu visse pela frente, né? E aí, aos poucos, Jesus, né, o Espírito Santo vai nos dando essa maturidade de o que falar, de que forma falar, a forma de ficar quieta, a forma de não ultrapassar aquele, né? Então, ele vai te dando essa, conforme a gente vai caminhando com ele vai te dando toda essa maturidade, essa sabedoria. Então, assim, hoje a minha vida é uma alegria. O que falta, eu sei que ele vai trazer no momento certo, e o que ele já me deu, eu agradeço muito por isso, muito, por tudo. Hoje eu lido com pessoas, eu trabalho no ramo do marketing de relacionamento, do multinível, então, assim, eu lido com muitas pessoas diferentes, níveis diferentes, culturas diferentes, sabe? Eu consigo conversar desde com uma pessoa mais simples até com uma pessoa de um alto escalão. Então, assim, eu consigo ter toda essa maleabilidade e não vem de mim. Vem do Espírito Santo, porque eu não conseguia isso. Eu não tinha domínio. Eu não quero nunca mais perder o que eu conquistei, porque quando eu era dona da minha vida, eu só fiz coisas erradas, só fiz com que a minha vida fosse a pior de todas. Então, eu nunca mais ficará lá na minha mão. Minha vida está na mão de Deus. Caminhava por estradas tão desertas, eu sofria, mesmo assim eu procurava. Meus amigos não podiam me ajudar, eu sofria, mesmo assim eu caminhava. Deparei com um pranto no meu rosto e caí sobre pedras e espinhos. Quando tudo terminava para mim, eu ouvi uma voz dizendo assim: estou aqui sempre com você. O Pai nunca abandona o seu filho. Eu percebi que era a voz de Deus. Como é linda e divina a luz. Aprendi com Deus a ser feliz e caminhar com Jesus. Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus.
Na minha vida, Você está dividido? O maior inimigo do ser humano é a dúvida. Ela traz a fraqueza e pensamentos que dividem os objetivos e metas. A mente é bombardeada com interrogações. Luto pelo casamento ou separo? Tomo remédios ou procuro outra opinião? Busco a Deus ou fico afastado? Persisto ou desisto? Vou à igreja ou fico em casa? Essa será a sua primeira atitude de fé. Neste domingo, você irá aprender como ser uma pessoa definida em tudo. Participe do Domingo da Definição, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Meu nome é Giovana Correia, eu tenho 42 anos e minha vida sem o Espírito Santo era um sofrimento. Eu vivia num lar feliz, meus pais tiveram um casamento de 25 anos felizes, 25 anos felizes, a gente tinha isso, a gente vivia isso, a gente via isso neles, mas era aparentemente, era o que eles passavam pra gente, mas não era a realidade deles. Os meus pais se separaram e eu fiquei com meu pai e com a minha irmã, né? E eu queria muito casar, eu idealizava uma família. Mas o meu pai, ele me fazia desacreditar da instituição família. Até que eu casei e a minha realidade não foi muito boa. Ele me traía, ele me deixava de lado, né? Por balada, por amigos, por futebol, por surf. Então eu sofria, eu chorava sozinha, né? Porque eu estava numa casa grande, sozinha, e eu tinha medo. Então isso me doía muito. Eu queria resolver falando com ele bêbado. Então eu não chegava a lugar nenhum. Mas eu precisava falar, eu precisava gritar, né? Eu precisava ir atrás dele, correr atrás dele sabe, para quebrar o vidro do carro. Então era muito explosivo. Não me levou a nada. Até que um dia, né, o meu esposo, ele foi numa reunião da Igreja Universal do Reino de Deus. E quando ele chegou, ele voltando, ele falou para mim que a gente tinha encontrado o lugar ideal, o lugar certo que ia transformar nossas vidas. Quando eu comecei, né, a frequentar a Universal, e eu comecei a prestar atenção no que era pregado. E as pregações são sempre voltadas para o Espírito Santo. Eu consegui enxergar que a falta do Espírito Santo é o que me trazia todo aquele sofrimento. O sofrimento na minha vida sentimental, o sofrimento na minha vida espiritual, porque eu era insegura, eu era infeliz, eu era materialista, eu era egoísta, eu era prepotente, eu me achava melhor que outras pessoas. E eu entendi perfeitamente que o Espírito Santo jamais ele habitaria em mim se eu continuasse sendo do jeito que eu era. Eu precisei sacrificar a minha vida, em primeiro lugar, sacrificar a minha vida pela descida do Espírito Santo sobre mim. Porque se eu não tivesse sacrificado a minha vida, o meu orgulho, a minha prepotência, a minha soberba, eu era soberba. Então, se eu não sacrificasse isso, eu não teria o Espírito Santo. E o Espírito Santo entrou e me transformou. Hoje, a Giovana, que eu fui há anos atrás, eu não lembro. As pessoas olham para mim e falam, eu não acredito que você foi aquilo. Eu sei que assim, naquele dia eu saí dali transformada. E transformada mesmo. Naquele dia eu fui transformada.
O meu casamento, eu já consegui, através do Espírito Santo, ser transformado. Mas e as outras áreas da minha vida? Eu não tinha uma vida financeira como eu queria ter. Como eu vi no altar que eu tinha direito. Porque eu tinha direito. Né? Eu sou fiel a Deus e eu falei, nossa, campanha de Israel, ali é o começo. É ali no altar que nós vamos transformar nossa vida. Na primeira fogueira santa eu tinha tanta certeza do que Deus tinha me pedido e que eu tinha feito o perfeito sacrifício, que eu subi de uma forma no altar e desci de outra. Eu desci com a certeza de que Deus faria a transformação na minha vida. Eu tive essa certeza. Deus vai transformar a minha vida. Essa foi a primeira de muitas, mas Deus vai transformar a minha vida a partir do meu perfeito sacrifício. A gente foi gradativamente, né, conquistando. Então, a gente não empreendia e Deus deu a direção de empreender. E foi o ramo imobiliário, ele nos deu uma margem farta, né? Ele nos deu uma margem farta. E daí em diante a gente começou a crescer. Hoje a gente tem apartamento no litoral do Espírito Santo. Hoje a gente tem uma casa de praia muito boa no litoral, no São João da Barra. Terrenos em condomínios fechados, num dos melhores da minha cidade. Os nossos carros hoje são carros importados. Eu pude presentear minha mãe com carro, eu pude presentear minha filha com carro. Então, são passos e que a gente foi dando e que debaixo da direção de Deus. Eu posso dizer que o meu lar é um pedaço do céu. Eu posso dizer, o meu marido tem prazer de voltar para casa. Então ele é um homem que ele me valoriza, ele vive para mim, para os nossos filhos. Eu não podia ter filho, hoje eu tenho 2. Então a gente vive exatamente o que Deus determina que a gente viva. A gente vive o melhor daqui. Com certeza todo o meu sucesso vem da direção que o Espírito Santo me dá. Eu não teria nada, eu não seria nada se não fosse a direção do Espírito Santo. É Ele quem me guia, é Ele quem me dirige, é Ele quem me acorda, é Ele quem me desperta, é Ele, é o Espírito Santo que me dá essa direção, que me dá essa base, esse parâmetro. Sem Ele eu não viveria. E você sabe quem é o Espírito Santo? Você sabe? O Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Lembra quando Jesus guiava os discípulos? Na novela de Jesus, você vê Jesus orientando, ensinando, dirigindo, multiplicando pães, peixes, curando os enfermos, libertando os oprimidos. Enfim, você viu Jesus fisicamente, você vê Jesus fisicamente. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele foi sentar-se à direita do Pai, do Deus Pai. E então, para não deixar os seus seguidores, os seus discípulos, a sua igreja sozinha, ele enviou o Espírito Santo para guiá-la. Então, minha amiga e meu amigo, quando você recebe o Espírito Santo, você está recebendo o Senhor Jesus em espírito. Em espírito. E aí, é impossível você carregar Jesus dentro de si e ser uma pessoa fracassada. É impossível você ter Jesus dentro de si e ser uma pessoa deprimida. É impossível. Porque quando se tem o Senhor Jesus dentro de si, a pessoa se torna rica, abundantemente rica. É o caso desses testemunhos aí. Por isso que a gente está batendo na tecla para que as pessoas necessitadas, as pessoas que dizem assim, puxa vida, eu quero mudar de vida. Você quer mudar de vida? Quer mudar de vida? Então, nós vamos ter hoje, de madrugada, um batismo nas águas, às 3 horas da madrugada, no horário mais cruel para se estar acordado. Nesse horário de 3 horas, nós vamos ter um batismo aqui no Templo de Salomão, às 3 da tarde.
Puxa, bispo, não podia ser mais cedo, mais tarde? Não, 3 horas, o pico do horário que a gente gosta de dormir mais, que a gente sonha, né? O horário que a gente começa a sonhar. Pois bem, esse pico de horário é o que nós escolhemos para você ser batizado. Por quê? Por que isso? Porque se você quer realmente uma vida nova, você tem que morrer para o mundo para começar a viver uma vida com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus dentro de si. Então, hoje, de sexta para sábado, às 3 da manhã, batismo nas águas aqui e em todas as catedrais do Brasil, e eu creio que vai acontecer isso também em outros países. Tá bom? Nós vamos assistir mais um testemunho de fake news. As fake news, quer dizer, as notícias falsas, que as pessoas se sustentam durante um tempo, mas quando elas estão sufocadas, quando estão atoladas até a alma, elas recorrem para a Igreja Universal. É o caso desse fake news aí. Vamos assistir. Meu nome é Vandecleia Moro, eu sou advogada, tenho 39 anos. Eu fui vítima de fake news. O primeiro contato que eu tive com a Igreja Universal foi vendo uma reportagem de jornal que passavam os pastores, que eles tinham feito um culto, uma concentração num grande estádio, e passavam eles com as sacolas. Aquilo me causou uma repulsa, foi o primeiro contato que eu tive, porque na mídia dizia que aqueles sacos pretos estavam cheios de dinheiro. Esse era o preconceito que eu tinha, que a Igreja Universal era uma seita, que iludia as pessoas, utilizava-se de um benefício, porque ele tinha uma boa oratória, tem uma boa oratória, então ele convencia as pessoas a dar aquilo que não tem. E para mim, todo mundo que ia na Igreja Universal era o chamado Zé Povinho. Eram pessoas muito simples, que não tinham condições nenhuma e que iam porque não tinha outro lugar para ir. Então a mídia jogava um lado que não é verdadeiro, falava algo que ele distorcia a verdade e a gente comprava. Porque antigamente, pelo menos eu tinha essa impressão, tá no jornal é verdade. Ah, saiu no jornal é verdade. Então a gente era influenciada de uma forma negativa. Eu entendia que não sabia por que ninguém fazia nada, por que a justiça não tomava providências. Há anos já tinha ouvido falar que ele havia sido preso. Então por que soltou? Por que esse homem continua fazendo o que ele fazia? Então era uma revolta muito grande, mas tudo alimentado, não foi uma semente. A mídia, com as propagandas, com as reportagens, me criou uma sementinha, eu fui alimentando. Eu disseminava, uma coisa que eu não conhecia, eu nunca tinha ido, eu nunca tinha ouvido uma pregação, porque eu só ouvia trechos do que a matéria falava, e eu acreditei de forma cega. Fui criada num lar evangélico, então tinha ensinamento da Bíblia, da Palavra de Deus, mas havia dentro de mim um vazio muito grande. O vazio era tanto que eu buscava conhecimento, então eu vou preencher livros de autoajuda, ainda muito jovem, buscava livros de autoajuda, lia a Constituição, lia o dicionário, lia a Bíblia 7 vezes, tudo em busca, não, eu vou me preencher. Mal sabia, depois eu fui entender que a palavra mata, né? O que vivifica é o espírito, então eu estava morrendo. Inclusive depois falei, a conhecimento não resolveu, eu já tenho conhecimento, já busquei, falta algo na minha vida sentimental. Vou encontrar alguém que me ame, que eu amo, vou constituir uma família. E assim foi. Encontrei meu esposo, nós casamos, logo depois decidimos que íamos ter um filho, tudo planejado, uma vida estruturada, tudo planejado. Decidimos, tive meu filho, mas não mudou. Nem o amor do meu marido, nem o amor do meu filho fez com que aquele vazio passasse. A dor era... Só quem sente pode entender, como eu falei. Então, primeiro busquei o conhecimento. Vou me encher de conhecimento. Não foi suficiente. Não, falta algo na família. Então, vou ter uma família. Conseguir a família. Não, não é isso. Então, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Estou desobedecendo a Deus. E aí veio aquela teologia demais, porque eu tinha que ser santa para poder ter aquele preenchimento, para poder ter a Deus. Achava que tinha o Espírito Santo, porque... Mas aquele vazio era o sinal de que eu não tinha Deus. A minha chegada na Igreja Universal foi assim, mãe foi primeiro, eu me casei, nós saímos, então ficou mãe com meus irmãos, com meu pai. Aí mãe foi primeiro, e mãe me convidava, vamos, eu falei, não vou. E ela me deu um livro, que eu falo que aquele livro foi o que abriu a minha porta, a minha visão. É um livro do Bispo Macedo, um pequenininho, chamado A Libertação da Teologia. Eu comecei a ler aquele livro, eu vi o quanto eu era fariseu,
o quanto eu me achava alguma coisa sendo nada. Então, eu tinha muito conhecimento, tinha uma teologia, tinha tudo, mas eu não tinha a vida, aquela palavra não trazia vida para mim. Então, eu falei, é na Igreja Universal, a mãe sempre falou que lá tem. E eu fui, e o pastor falando a respeito de Deus, do Espírito Santo, que esse vazio, que Deus é do tamanho do vazio que eu tinha. Então ele pregava, era como se fosse para mim. Eu falei, meu Deus, eu quero isso, eu quero o Espírito Santo. E eu me entreguei, falei, Deus, tá aqui, eu não sou nada, não tenho condição nenhuma. Mas aqui dizem que se o Senhor habitar dentro de mim, esse vazio vai sair. Eu vou ter a solução do meu problema. E foi, me ajoelhei, me entreguei, assim, de fato e de verdade. Porque até então eu achava que eu tinha uma vida com Deus, mas eu não tinha um relacionamento. Deus era como uma pessoa distante, uma pessoa boa, que eu sabia quem era, mas que eu não conhecia. E foi o melhor dia da minha vida. É engraçado, porque assim, nada mudou ao meu redor. Dentro de mim foi uma força, uma coisa que é o Espírito Santo, que te dá uma força. Minha visão, parecia que era um novo mundo, tinha mais brilho, tudo tinha sentido, aquele vazio não tinha mais, eu não precisava mais ficar lendo, não precisava de livros de autoajuda. E quando eu lia a palavra de Deus, Ele falava comigo. Quando eu lia, não era mais só eu que estava lendo, eu ouvia Ele falando, eu entendia o que estava escrito. Mudou completamente, uma nova pessoa, nasceu uma nova Vandercleia ali. A repulsa que eu tinha da Igreja Universal, o preconceito, foi por conta da mídia. E eu vejo que hoje eu tenho essa repulsa pela mídia. Porque foi ela que me deixou tanto tempo sofrendo. Foi por causa dela que tanto tempo eu sofri. Hoje eu falo, conversando com a família, quem me dera ter vindo antes para a Igreja Universal. Quem me dera ter vindo antes, eu não teria sofrido tanto, eu não teria feito tantas escolhas erradas. Se eu pudesse voltar no tempo, há muito tempo eu queria ter ido para a Igreja Universal. Hoje eu tenho 2 faculdades, mas eu brinco que eu tenho 3. A minha primeira faculdade foi a Igreja Universal que me deu. O ensino foi a fé inteligente, que eu não tinha. Eu não tinha uma fé inteligente, eu tinha uma fé em algo que não mudava a minha vida, mas a Igreja Universal me fez ver diferente. Meu marido, um homem abençoado, graças a Deus, minha família toda está na igreja. Nós somos felizes, graças a Deus. A família, quando se reúne, é só riso, só alegrias. Trabalho no que eu amo o meu trabalho, amo fazer justiça, amo ajudar as pessoas. Mas eu só consegui isso porque a Igreja Universal me ajudou, me abriu a visão, me ensinou como ser uma boa mãe, como ser uma boa esposa, como ser uma boa profissional. Se a pessoa fala assim, olha, eu vou, mas e não acontecer nada, não precisa voltar, mas eu tenho certeza que ela vai ver uma diferença. Com certeza no lugar, na cidade onde está, faça uma visita. Eu duvido que saia de lá diferente. Você está dividido? O maior inimigo do ser humano é a dúvida. Ela traz a fraqueza e pensamentos que dividem os objetivos e metas. A mente é bombardeada com interrogações. Luto pelo casamento ou separo? Tomo remédios ou procuro outra opinião? Busco a Deus ou fico afastado? Persisto ou desisto? Vou à igreja ou fico em casa? Essa será a sua primeira atitude de fé. Neste domingo, você irá aprender como ser uma pessoa definida em tudo. Participe do Domingo da Definição, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Pois é, agora nós vamos fazer a oração. Nós vamos entrar na presença de Deus. Sabe o que é entrar na presença de Deus? Vou dizer para você. Preste atenção. A gente entra na presença de Deus quando a gente... Claro, Deus é espírito, então você tem que entrar na presença dele em espírito. E entrar em espírito é você elevar o pensamento, os pensamentos até ele. Eleva o seu pensamento a ele. Não é o coração, não. Pensamento. Elevar o pensamento a Deus é entrar em espírito na presença dele. Eu elevo o pensamento a Deus quando eu penso na palavra dele, quando eu medito na palavra dele, quando eu raciocino na palavra dele. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos fazer isso junto, em nome do Senhor Jesus.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. Oh, meu Pai querido e amado, o Senhor disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então agora eu e mais todas essas pessoas que oram comigo neste momento, nós entramos na tua presença, esperando, meu Senhor, respostas, esperando o sim do Senhor com respeito às nossas necessidades, privações, problemas de saúde, problemas espirituais, problemas econômicos, sobretudo, meu Pai, esperando que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, venha visitar aqueles que ainda não tiveram essa chance, essa oportunidade. Meu Pai, há pessoas que estão pedindo mundos e fundos, mas o que eu mais quero para elas é o que é tudo que o Senhor tem de melhor, que é o teu Espírito. Venha sobre ela, meu Pai, ou sobre elas, e faça-se presente, manifeste-se a elas, para que elas também amanhã venham testemunhar da tua grandeza, como essas pessoas que testemunharam há pouco. E então o Senhor seja glorificado, exaltado, magnificado. Esse é o nosso salário, meu Pai. Derrama do teu Espírito sobre o teu povo, para que o teu povo possa te glorificar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ela veio movida na força do amor do seu coração. Sem ser convidada, entrou na casa de Simão. Na mão um vaso de mármore e os olhos molhados de lágrimas, para entrar na história do amor, trazendo perfume para ungir o nosso Senhor. Horas mais tarde o Senhor foi levado àquela cruz. Havia tantas feridas e ninguém para ajudar, mas o vento daquela tarde fria, soprando em toda a colina, trazia espalhando no ar o perfume de amor derramado em nosso Senhor. Na perseguição que a Universal sofre em todo lugar, na dor de ver o seu líder levado à prisão. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amanhã às 9 horas no Facebook. Deus abençoe em nome de Jesus. Que nos põe de pé na união que faz todos irmãos. Ainda existe aquele perfume espalhado no ar. Ainda existe aquele perfume espalhado no ar. No gesto dos nossos pastores que deixam tudo e vão, levados no vento pra onde Deus mandar. Na
palavra pregada ao que sofre, na fé que cura o enfermo, na oferta trazida ao altar. Ainda existe aquele perfume espalhado no ar. Ainda existe aquele perfume espalhado no ar. Que a tua igreja, Senhor, seja sempre